A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vamos tratar no programa de hoje sobre um dos temas mais importantes e sublimes de toda a Bíblia. Vamos conversar sobre o poder do Evangelho. E vamos fazer isto à luz de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença mais uma vez do reverendo Ronaldo Lidório, nosso missionário, e seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Muito obrigado, prazer estar com vocês, viu? Reverendo, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Nós humanizamos o Evangelho, reduzimos os últimos anos a nós mesmos, pensando que a igreja é o Evangelho. Esse é um engano bíblico tremendo, porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, deixa bem claro que o Evangelho não somos nós, o Evangelho não eram os apóstolos, mas o Evangelho é o Senhor Jesus. Eu até me lembro que em um congresso indígena, alguns anos atrás, o cacique da tribo iscariana, crente, me procurou e disse: Pastor Ronaldo, eu realmente compreendo agora o que é o Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus, portanto, conhecer o Evangelho é conhecer a Jesus, pregar o Evangelho é pregar a Jesus, e viver o Evangelho é viver o Senhor Jesus. Então, o Evangelho é o Senhor Jesus. Por que muitos, nos dias atuais, têm envergonhado o Evangelho ou têm vergonha do Evangelho? Creio que devido ao desconhecimento do Evangelho, ao desconhecimento de uma experiência mais pessoal, mais íntima, mais verdadeira, especialmente transformadora com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós conhecemos a igreja que prega o Evangelho, conhecemos o pregador, nos encantamos com a igreja, com o pregador, com as programações, com o coral, mas sem um verdadeiro conhecimento do Evangelho, que é o Senhor Jesus, que transforma a nossa vida, nós também não manifestaremos essa transformação através dos nossos atos, palavras, da maneira como nós vivemos o dia a dia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos ou apenas daqueles que creem? A palavra de Deus deixa bem claro que o Evangelho é o poder de Deus, que quando Deus se manifesta, algo acontece, e é o poder de Deus para a salvação, então tem um propósito, não é apenas para manifestar uma mensagem, mas uma mensagem transformadora, e é o poder de Deus que se manifesta para transformar mais todo aquele que crê. É necessário que se creia no Senhor Jesus para que se experimente a transformação plena do Evangelho. Reverendo, o poder do Evangelho é suficiente para mudar o rumo da nação brasileira? Nação essa que tem enfrentado muitos desafios. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu direitos à relação homossexual. Será que o poder do Evangelho é suficiente para restabelecer a ordem na nação brasileira? O poder do Evangelho certamente é suficiente, é poderoso o suficiente para transformar uma família, uma pessoa, uma etnia, um bairro, uma nação inteira. Eu creio que nós precisamos ater a essa verdade e crendo que o poder do Evangelho deve ser suficiente para transformar também a igreja. Nós às vezes oramos e cremos ou pregamos que a nação precisa experimentar uma transformação genuína, mas precisamos crer que a igreja também precisa experimentar essa transformação genuína. Vermos crentes mais verdadeiros, mais transformados, vivendo o Senhor Jesus no seu dia a dia. Essa questão do homossexualismo é uma questão seríssima em nosso país. Eu acho que há uma confusão intencional sendo feita para não se distinguir a discriminação da discordância e se igualar toda discordância a um ato de discriminação. A palavra de Deus é muito clara, nós não devemos discriminar qualquer pessoa que realiza qualquer ato com qualquer orientação, inclusive sexual. Mas nós podemos e devemos discordar. A palavra de Deus discorda do homossexualismo e nós, como crentes, precisamos fazer essa distinção muito clara entre aquilo que é discriminação e aquilo que é discordância. Nós devemos discordar, mas nós não devemos discriminar. Encerrando assim a nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor daria ao amigo telespectador, à sociedade brasileira, nesse momento de extrema dificuldade ética e moral pela qual estamos enfrentando? Nós precisamos falar bem alto e deixar bem claro aquilo no qual nós cremos. Nós cremos no Senhor Jesus, que um dia transformou a minha vida, a sua vida, e que transforma também a nossa família, a nossa nação. A palavra de Deus não pode ser negociada em momentos fáceis nem em momentos difíceis.
Nós precisamos pregar de maneira veemente aquilo que a palavra de Deus proclama como sendo o que é verdade, o que é ético e o que é indicado para qualquer pessoa e qualquer família no Brasil ou em todo o mundo. Então, que nós possamos nos apegar mais e mais à palavra de Deus. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Obrigado. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra um homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta mais importante, sua carta aos Romanos. E neste momento ele vai tratar de um dos assuntos mais importantes do cristianismo, o poder
do Evangelho. Os estudiosos dizem que a carta aos Romanos é como a cordilheira do Himalaia, alcançando as alturas excelsas de toda a revelação bíblica. E, na verdade, desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo já define que ele vai tratar do Evangelho. E ele vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque, na verdade, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, por isto justo é justificado pela fé. É muito importante entender que o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Roma, a capital do império, ele vai logo dizendo, no versículo de número 14 do capítulo 1, que ele não tem qualquer dificuldade com o Evangelho, porque ele está pronto a pregar o Evangelho. Ele é devedor do Evangelho. E ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. E talvez nós pudéssemos pensar em 3 grupos distintos aqui. Primeiro, aqueles que são a vergonha do Evangelho. Aqueles que, embora abracem o Evangelho externamente, mas não o acolhem internamente. Embora o professem de lábios, mas o negam com a vida. Aqueles que entram para a igreja, mas na verdade nunca nasceram de novo e nunca foram convertidos, e vivem de forma escandalosa, vivem de forma repreensível, e desta forma provocam escândalos e mais escândalos. De fato, esses são a vergonha do Evangelho. Mas há um segundo grupo que nós poderíamos chamar daqueles que se envergonham do Evangelho. São aqueles discípulos secretos, são aqueles que não se posicionam, são medrosos, são covardes, são aqueles que querem ser amigos do mundo, os aplausos do mundo, querem ganhar os favores dos homens e não têm coragem de tomar sobre si a cruz de Cristo e negar a si mesmo. São aqueles que preferem o conforto da omissão do que o desconforto do confronto. São aqueles que se adequam ao meio pluralista e que abraçam esta ideia tão popular hoje do inclusivismo, de que toda religião é boa, que todo caminho leva a Deus, que cada um tem sua fé, cada um tem sua convicção, cada um tem sua verdade. E estas pessoas, por não estarem firmadas no Evangelho, se envergonham do Evangelho. Mas agora o terceiro grupo que Paulo vai nos falar. E este terceiro grupo são daqueles que não se envergonham do Evangelho. Paulo estava dentro desse grupo. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Na verdade, não temos nenhum motivo para nos envergonharmos do Evangelho. E Paulo vai dizer por quê. Primeiro, porque ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso. Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Do nada ele criou todo o universo. Vastíssimo e insondável universo. Criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois bem, o Evangelho é o poder de Deus. Este Deus onipotente tem um poder específico, salvador. E este poder específico e salvador está no Evangelho de Jesus Cristo. Nós não precisamos nos envergonhar do poder. O Evangelho não é fraqueza, não é desonra. O Evangelho é a expressão máxima do poder. Não poder de homens, não poder dos príncipes, não poder econômico, não poder do intelecto humano, não poder das realizações prodigiosas do homem, mas o Evangelho é o poder de Deus. Na verdade, esta palavra poder descreve a grandeza insondável da onipotência divina, pois o Evangelho é a expressão deste poder maior e deste poder máximo.
Mas Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é um poder destruidor, não é um poder que mata, é um poder que dá vida. Quando, em 1945, os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima a bomba atômica, aquele era um poder terrível, é um poder mortífero, é um poder que destrói. Mas o Evangelho não é o poder que destrói, o Evangelho é o poder que dá vida, que liberta, que cura, que transforma, que restaura, que faz tudo novo. O Evangelho é o poder de Deus que salva. Não há nenhuma outra força na terra, nenhum outro poder no universo capaz de salvar o pecador, a não ser por meio de Cristo. Verdade essa contida no Evangelho. Nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. Nós não podemos ser salvos pelos nossos méritos. Nós não podemos ser salvos pelo nosso sacrifício, por nenhum ritual, por nenhuma cerimônia. Nada que o homem faça pode produzir a sua salvação. As nossas obras, por melhores que sejam, aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundícia. O apóstolo Paulo vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nenhum homem pode jamais ser salvo por causa da sua religião, por pertencer a esta ou aquela religião. Não é verdade que é a religião que nos liga a Deus. O único que pode nos ligar a Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele é o mediador entre Deus e os homens, e ninguém pode ter acesso a Deus a não ser por Ele. Ele é a porta, e Ele diz, se alguém entrar por mim será salvo. Jesus Cristo é o único que pode nos levar à presença de Deus, porque Jesus Cristo criou esta ponte de contato entre o pecador perdido e este Deus Santo. Aí está o poder do Evangelho, é o poder que salva. É o poder que traz perdão, é o poder que levanta o caído e restaura os olhos àqueles que estão cegos espiritualmente. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Agora note você, esta salvação não é universal. Esta salvação não alcança a todos. Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Desta forma, existe um limite, existe um aspecto que restringe a salvação. E qual é o elemento que restringe a salvação? Todo aquele que crê. De tal forma que o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação daquele que não crê. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do incrédulo, daquele que rejeita Deus, daquele que se torna rebelde contra Deus. Mas o Evangelho é o poder de Deus apenas e só para a salvação daquele que crê em Cristo Jesus. Na verdade, não é a fé que nos salva, é Cristo quem nos salva. A fé é apenas este instrumento, esta mão que se estende para receber o presente de um rei. A fé não é a causa meritória da salvação. A fé é a causa instrumental da salvação. Nós somos salvos por Cristo, mas recebemos esta salvação em Cristo pela fé, mediante a fé. Note você, não há qualquer esperança de salvação para a sua vida, a não ser que você creia em Jesus. Você pode ir à igreja todo dia, você pode ler a sua Bíblia todo dia, você pode orar, você pode jejuar, você pode dar esmolas, você pode ser um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, você pode ser um bom religioso, mas apenas aqueles que creem são salvos. Certa feita, o carcereiro de Filipos, que estava prestes a se matar, perguntou para Paulo, que devo fazer para ser salvo?
E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não é uma questão de mérito, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você é uma pessoa honesta, não é porque você é uma pessoa verdadeira, não é porque você é uma pessoa que tem zelo pelas coisas sagradas. Isso tudo é importante e é bom, mas a salvação só pode ser recebida pela fé em Cristo Jesus. Não é fé nos santos, não é fé em Paulo, não é fé em Pedro, não é fé em Maria, não é fé no pastor, não é fé no padre, não é fé nas obras, não é fé em você mesmo, não é fé na fé, é a fé exclusivamente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele é o único Salvador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É simples, é específico, é direto. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo vai explicar isso melhor, quando ele diz, porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Como é que este Deus que é santo e justo pode salvar a você e a mim, que somos injustos? Como é que Deus que é santo pode salvar a mim e a você, que somos pecadores? Como é que esse Deus pode romper este grande abismo do nosso pecado e nos alcançar com sua graça? É que no Evangelho Deus revelou a sua justiça. Como assim? É que Deus enviou o seu Filho ao mundo como nosso representante, como nosso fiador. E quando Jesus Cristo foi à cruz, ele foi à cruz como nosso representante e substituto. Quando ele estava lá na cruz, Deus tomou todos os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões e lançou-as sobre Jesus. Naquele momento, lá na cruz, não havia beleza em Jesus. O sol escondeu o rosto de Jesus, houve trevas ao meio-dia. Naquele momento, diz a Bíblia, que Jesus Cristo foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. E naquele momento, a lei exigiu a morte dele, porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado pessoal, mas ele assumiu o nosso pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele carregou no seu corpo, no madeiro, todos os nossos pecados. Naquele momento, Deus condenou na carne do seu Filho o seu pecado, o meu pecado. E ali Deus vindicou sua justiça. Jesus Cristo completou e satisfez plenamente a lei, de tal forma que agora Deus pode ser justo e o justificador daquele que crê no Senhor Jesus. A justiça de Deus não podia passar por cima do pecado, porque o pecado é abominação para Deus, é maligníssimo. Então Deus, por amar a você, condenou no seu Filho, seu substituto, o seu pecado. E Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme a Escritura. E Ele ressuscitou para a nossa justificação, de tal maneira que a nossa dívida foi quitada, foi paga. Estamos quites com a lei de Deus, estamos quites com a justiça de Deus, nós estamos agora completamente livres de condenação, porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a bênção do Evangelho, esta é a alegria do Evangelho. É que o Evangelho é boa nova de grande alegria, o Evangelho é boa notícia de salvação, o perdido foi encontrado, o caído foi levantado, o que estava morto reviveu, e agora nós podemos encontrar a bênção e o privilégio da salvação, do perdão, da vida eterna, da convicção de que passaremos toda a eternidade na presença de Deus e glorificando a Deus. A pergunta que eu lhe faço é esta: você já recebeu esta salvação? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já depositou sua confiança em Cristo como seu Salvador e como seu Senhor pessoal? Hoje mesmo, você pode tomar esta mais importante e decisiva decisão da sua vida.
Hoje você pode entregar seu coração, sua mente, seu corpo, sua alma, sua vida, sua história nas mãos do Senhor Jesus. Se Ele agora mesmo convida você, não endureça o seu coração. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e eu os aliviarei. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Entrega agora mesmo o seu coração a Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo poder do Evangelho. E obrigado porque Jesus deu a sua vida por mim, para que eu pudesse viver eternamente na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, o reverendo Hernandes falou de 3 grupos de pessoas. Aqueles que são a vergonha do Evangelho, os que têm vergonha do Evangelho e aqueles que não se envergonham do Evangelho. A minha oração é que você passe a fazer parte desse grupo que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê unicamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder do Evangelho. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um familiar, um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual e adquira esse ou qualquer um dos programas que aqui já foram lá. Ou, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, você pode ligar também para 0800 119 105. Também pelo nosso site, você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou faça a sua doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã pela manhã às 9 horas e participar com toda a sua família da escola dominical e do culto matutino e à noite do culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Neste domingo, vamos jejuar, vamos orar, vamos levantar um grande clamor por essa nação brasileira. Inclua no momento de intercessão do seu culto, tanto da manhã como da noite, esse momento para orarmos em favor do nosso Brasil. Eu creio que o nosso Deus é poderoso para fazer na sociedade brasileira infinitamente mais de tudo quanto possamos pedir ou pensar, pois agindo Deus, quem impedirá? Eu quero conclamar, você que é de Brasília, de todo o Brasil que puder, que cerrem fileiras conosco nessa grande manifestação que faremos em Brasília no próximo dia 1º, quarta-feira, às 15 horas, para dizer não ao STF, para dizer não ao Congresso Nacional pela não aprovação da PL 122, porque os princípios bíblicos, eles não se negociam. Pais, espelho para os filhos. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito abençoe a você, querido telespectador, e ao nosso querido Brasil. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida lança a série de DVDs especiais. São coletâneas com as melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre os temas O Culto Verdadeiro e Doutrinas da Graça. Cada DVD contém mensagens para edificar sua vida. No DVD O Culto Verdadeiro, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre a questão da verdadeira igreja. Já a coletânea Doutrinas da Graça é uma reflexão sobre como redirecionar o seu ministério.
Adquira qualquer um dos 2 DVDs pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Assista, medite e multiplique a palavra de Deus.